Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Porque hoje, apesar de ser segunda-feira, vamos começar a nossa semana com muita energia, né, gente? Sempre a gente precisa estar muito bem todos os dias. Boa noite! Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre um livro que eu tô lendo, né? Eu comecei a ler esse livro e esse livro eu ganhei da minha filha, né? De Dia das Mães. Olha só que beleza. E eu não sei, eu acho que foi uma conexão de pensamentos, né? Porque eu tava pensando em adquirir esse livro, né? Os Segredos da Mente Milionária. E ela me aparece aqui com o livro, né? E eu falei assim, nossa, mas foi você que teve a ideia desse livro, filha? Aí ela falou assim, não, mãe, quem teve a ideia de comprar esse livro foi o Maurício, que é o marido da minha filha. Aí eu achei super interessante, porque como ser justamente o livro que eu tava querendo comprar, né? Mas lei da atração, verdade, viu, Marcelo? Eu acho que foi exatamente isso, né? Um pensamento atraiu, né? E foi muito bom, porque eu fiquei muito feliz. Se fosse antigamente, eu não ia gostar de ganhar livro, viu, gente? Falar a verdade, eu não gostava muito de ler, mas enfim, agora gosto de ler, né? E ler esse estilo de livro ainda, né? Diferente do que eu costumava ler, né? Mas é bom, né? A gente mudar, ter uma mudança na mentalidade da gente, né? E uma coisa que eu agora sempre motivo todos que assistem minhas lives é ter sempre pensamentos positivos, atitude e atitudes mental positivas, sempre. Porque isso só atrai coisas boas na vida da gente. Então vamos sempre fazer isso, ter pensamentos positivos, atitude mental positiva. Então vamos começar eu vou começar a ler o livro aqui para vocês, né? Para vocês entender como que é ter uma mente milionária, né? Isso, Marcelo, a gente deve ter atitude mental positiva sempre. É o que eu tô fazendo agora, né? Eu sempre tento ter atitude mental positiva em todo o tempo, né? Então vamos lá. Por que o nosso modelo de dinheiro é importante, né? Você já ouviu falar que pessoas que desabrocham financeiramente? Tem gente que ganha rios de dinheiro e depois perdem tudo, né? Mas por que isso acontece, né? Porque assim, agora você sabe qual é a verdadeira causa desse problema. Porque por fora parece má sorte, uma oscilação na economia, um sócio desonesto, seja lá o que for. Por dentro, porém, a questão é outra. É por esse motivo que uma pessoa ganha muito dinheiro, sem estar internamente preparada para isso. O mais provável é que a sua riqueza tenha vida curta e ela acabe sem nada. Por que o autor está falando isso? Porque a maioria das pessoas simplesmente não tem capacidade interna para conquistar e conservar grandes quantidades de dinheiro e para enfrentar os crescentes desafios que a fortuna e o sucesso trazem, é sobretudo por causa disso que elas não enriquecem, porque elas não têm um pensamento positivo, não tem uma mente milionária. A gente tem que pensar que a gente consegue, que a gente é milionário e que a gente vai conseguir tudo. O negócio vai dar certo, né? O trabalho vai dar certo. Porque se você tem um pensamento de que eu não vou conseguir, né? Já não vai dar certo mesmo. Um bom exemplo são as pessoas que ganham em loterias. As pesquisas mostram continuamente que, seja qual for o tamanho do prêmio, a maior parte desses felizardos acaba voltando ao seu estado financeiro original, isto é,
sem ter a quantidade de dinheiro com a qual conseguiu lidar com mais facilidade. Você acha? Porque a pessoa ganha na loteria, só que ela não consegue administrar bem esse dinheiro e acaba perdendo tudo, voltando à estaca zero. Mas por que isso ocorre? Porque a pessoa, ela tem uma mentalidade pobre, né? Então ela não consegue se manter na mesma situação de ter ganho na loteria. Então, é igual, vamos dar um exemplo do Donald Trump, que é um ótimo exemplo. Ele tinha bilhões de dólares e perdeu cada centavo. 2 anos depois, ele recuperou tudo e até conseguiu mais. Como explica esse fenômeno? É simples. Pessoas assim podem perder todo o dinheiro que possuem, mas jamais perdem o ingrediente mais importante do seu sucesso, que é a mente milionária. No caso de Trump, sua mente é bilionária e não milionária. Você já percebeu que ele nunca poderia ser apenas um milionário? Como você acha que ele se sentiria a respeito do seu sucesso financeiro se o seu patrimônio líquido fosse de 1 milhão? Provavelmente arruinado, um completo fracasso financeiro. Isso acontece porque o termostato financeiro desse empresário está regulado para produzir bilhões e não milhões. Algumas pessoas têm um termostato financeiro programado para gerar milhares e não milhões. Outras têm um termostato ajustado para criar algumas centenas. Então, esse termostato financeiro ele está condicionado a funcionar abaixo de zero e elas estão congelando e nem sabem por quê. A realidade é que a maior parte das pessoas ela não atinge o seu pleno potencial, não é bem-sucedida. As pesquisas mostram que 80% dos indivíduos jamais serão financeiramente livres como gostariam e 80% deles nunca se consideram de fato felizes. O motivo é simples: as pessoas, na sua maioria, agem de forma inconsciente, quase dormem no ponto, trabalham e pensam num plano superficial de vida baseado somente no que vem. Elas vivem estritamente no mundo visível. Por que ele fala que vivem no mundo visível? Imagine uma árvore. Suponha que a árvore da vida, que é uma árvore da vida. Nela há frutos e na vida os nossos frutos são os nossos resultados. Nós olhamos para eles e não gostamos do que vemos. Achamos que os frutos que são produzidos são poucos, muito pequenos, ou que o seu sabor deixa a desejar. O que tendemos a fazer então? A maioria de nós dedica ainda mais atenção aos resultados. Mas de onde eles vêm? São as sementes e as raízes que os geram. E é o que está embaixo da terra. É o que cria o que está em cima dela. É o invisível que produz o visível. E o que significa isso? Isso quer dizer que se você quer mudar os frutos, primeiramente tem que trocar as raízes, quando deseja alterar o que está visível, antes dele modificar o que está invisível. Então, qual que é o princípio da riqueza? Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes, quando deseja alterar o que está visível, antes dele modificar o que está invisível. A gente não entende isso, né? Que a gente acha que só tem que ser o que a gente está vendo, não o que a gente não está vendo. E a gente não dá valor no que é invisível mesmo. Algumas pessoas dizem que é necessário ver para crer. A maioria, não é? São poucas as pessoas. A maioria dizem que é necessário ver para crer. A pergunta que tenho para elas é: por que você paga a conta de luz? Mesmo não vendo a eletricidade, você com certeza percebe a utilidade, o poder que ela tem. Se você não estiver certo acerca da sua existência, experimente colocar o dedo na tomada. Garanto que a sua dúvida desaparecerá imediatamente. Imagina, né? Fazer isso, a gente leva um choque danado.
Aprendi com a experiência que as coisas que não vemos são muito mais poderosas do que a que vemos. Talvez você não concorde muito com essa afirmação, mas tenho certeza que você sofrerá se não aplicar esse princípio na sua vida. Por quê? Porque estará indo contra as leis da natureza, que dizem que o que está embaixo do solo gera o que está em cima dele. O que é invisível cria o que é visível. Como seres humanos, não estamos acima da natureza, somos parte dela. Portanto, quando respeitamos as suas leis e cuidamos das nossas raízes, do nosso mundo interior, a vida flui suavemente. Se não fazemos isso, viver se torna difícil. Em toda floresta, fazenda, pomar, é o que está embaixo da terra que gera o que está na superfície. Portanto, é inútil concentrarmos a atenção nos frutos que já estão maduros. Não temos como mudar aqueles que já estão pendendo nos galhos, mas podemos modificar o que vão nascer. Para isso, precisamos cavar a terra e reforçar as nossas raízes. Uma das coisas mais importantes que você deve entender é que não vivemos num único plano de existência. A nossa vida acontece em pelo menos 4 reinos distintos. Esses 4 quadrantes são o mundo físico, o mundo mental, o mundo emocional e o mundo espiritual. O que a maioria das pessoas nunca percebe é que o reino físico é apenas uma impressão dos outros 3. Supondo que você tenha acabado de escrever uma carta no computador, você aperta a tecla imprimir e a carta aparece na impressora. Em seguida, você examina a folha e encontra um erro de digitação. Você apaga o erro, redigita a palavra corretamente, depois manda imprimir outra vez e lá está o mesmo erro. Mas como pode ser? Até consulta as 300 páginas do manual chamado Corrigindo Erros de Digitação com Eficácia. Pronto, agora você tem todas as ferramentas e o conhecimento de que precisava. Aciona o comando imprimir e lá está o erro de novo. Ah, essa não! Você grita perplexo. Não é possível, o que está acontecendo? Será que entrei na 5ª dimensão? O que está acontecendo é o problema que não pode ser corrigido na impressão, no mundo físico, mas apenas no programa dos mundos mental, emocional e espiritual. Dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado e o seu peso é resultado. Vivemos um mundo de causa e efeito. Você já ouviu falar dizer que a falta de dinheiro é um enorme problema? Sim, né? Na verdade a gente sempre ouve isso, né? Ele nunca é um problema, e sim uma sintonia do que está acontecendo embaixo da terra. A falta de dinheiro é efeito, mas onde está a causa? Ela se resume ao seguinte: a única maneira de mudar o seu mundo exterior é modificar o seu mundo interior. Quaisquer que sejam os seus resultados, abundantes ou escassos, bons ou maus, positivos ou negativos, lembre-se sempre de que o seu mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Se as coisas não vão bem na sua vida exterior, é porque não estão indo bem na sua vida interior. É simples assim. Nos seminários, uso técnicas de aprendizado acelerado. Com elas, as pessoas aprendem mais depressa e memorizam uma quantidade maior de ensinamentos. A chave é o envolvimento. A abordagem que emprego segue o velho ditado: você se esquece daquilo que escuta, você se lembra daquilo que vê, você entende aquilo que faz. Por isso, vou pedir-lhe que, toda vez que você terminar a leitura de um princípio de riqueza, faça uma declaração verbal. Em seguida, emita outra declaração. O que é uma declaração? Uma simples afirmação positiva pronunciada enfaticamente em voz alta, porque as declarações
são uma ferramenta tão valiosa? Porque tudo que existe é feito de uma única coisa: a energia sempre viaja em frequências e vibrações. Assim, toda declaração tem uma frequência vibratória. E ó, eu vou ler a declaração para vocês. Não vou prolongar muito, não. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Agora diga: eu tenho uma mente milionária. Então a gente vai ter que declarar sempre isso. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. E depois eu vou dizer: eu tenho uma mente milionária. E aí, ó, em 5 minutos posso prever o futuro financeiro que você terá pelo resto da sua vida. Olha que interessante, né? E aí nós temos também outro princípio de riqueza. Pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem às ações, ações conduzem a resultados. E aí tem uma outra declaração, que é: as coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e meu sucesso. Agora diga: eu tenho uma mente milionária. Eu acho que esse livro ele vai me prender muito, porque eu já li 31 páginas e eu queria continuar. Eu só não continuei lendo esse livro porque eu tive outros afazeres, né? Então eu não pude ficar lendo, mas eu adorei. Eu espero que eu tenha pelo menos conseguido passar para vocês alguma coisa sobre esse livro, porque o autor ele fala que um conjunto de crenças que cada um de nós alimenta desde a infância é o que molda o nosso destino financeiro, quase sempre nos levando para uma situação difícil. E nesse livro ele mostra como substituir uma mentalidade destrutiva, que você talvez nem perceba que tem, pelos arquivos de riqueza, 17 modos de pensar e agir que distinguem os ricos das demais pessoas. Algumas desses princípios fundamentais são: ou você controla o seu dinheiro, ou ele controlará você. O hábito de administrar as finanças é mais importante do que a quantidade do dinheiro que você tem. A sua motivação para enriquecer é crucial. Se ela possui uma raiz negativa, como o medo, ou a raiva, ou a necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. O segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas, nem se livrar deles, mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade. E os gastos excessivos têm pouco a ver com o que você está comprando, e tudo a ver com a satisfação na sua vida. Então, gente, a gente tem que ter sempre uma mentalidade de que você poupar e investir, em vez de gastar, vai enriquecer, né? Não diz respeito somente a ficar rico em termos financeiros. É mais do que isso. Trata-se da pessoa que você torna para alcançar esse objetivo, tá? Então vamos ter sempre uma mente rica, uma atitude mental positiva de que você vai conseguir aquele dinheiro, aquele negócio, fazer com que aquele negócio dê certo. Tenha pensamentos positivos, atitude mental positiva, mentalidade milionária, mente milionária, tá bom? E aí vamos falar um pouquinho do meu amigo Rubinho Castilho, né? Que faz lives todos os dias às 5 horas da manhã na página dele, Amigos do Rubinho Castilho. E ele faz live também às 19 horas. Ele fala do trabalho dele e do comércio de Paraibuna. Ele também tem um canal no YouTube, Coisas de Vô, onde ele fala
os lugares que tem para ser visitados lá em Paraibuna. E também passa receitas fáceis que você pode fazer e que são super fáceis de fazer e ficam deliciosas, né? E o telefone dele é 12 99701 6156, 12 99701 6156. Eu também vou falar também sobre a Multisilk Camisetas, né? A Multisilk Camisetas é um lugar onde faz silk, né? Nas camisetas personalizadas, em camisetas de algodão, malha PV. Ela também é uma empresa especializada em camisetas polo, camisetas promocionais, indústrias, escolares, formandos, silkscreen, transfer, sublimação, brindes, máscaras para Covid e malha PV 100% algodão. Eles trabalham de segunda a sexta, das 8 às 17, sábados das 14 às 17, e o telefone é 16 98137 3999 e 16 3372 6860. Se localiza na Rua Cândido Padim 233, na Vila Prado, aqui em São Carlos. E no Facebook é Multisilk Camisetas. Gente, eles fazem um bom trabalho, eu recomendo. Eu fiz camisetas lá personalizadas do grupo que eu faço parte. E também um boné também. Eles também fizeram um boné também já para o nosso grupo. Então, eu indico e recomendo. Então, vamos falar também um pouquinho agora da nossa linha da iCook, né? Nossa linha iCook, que faz pratos muito deliciosos, né? Que tem tem 3 tecnologias, né? A Vitalock, que cozinha no seu próprio caldo, conservando os nutrientes. Olha só que bonita essa nossa frigideira, gente, né? Essa tecnologia aqui é a Duramic, é um antiaderente, onde tem cerâmica, titânio, picos de aço inox, e por fora aqui a gente tem aço carbono, aço inox e aço inox, tá? E a tampa, ela é transparente e é resistente ao calor, tá? E aí, nós temos também a tecnologia OptiTemp, que ela tem uma melhor distribuição do calor na nossa frigideira. É uma tecnologia, gente, que ajuda muito a gente preparar os pratos, porque a gente quase não usa água e nem precisa de óleo. Pode ser usado sem colocar isso. Se precisar, você coloca muito pouco, porque com a Vitalock, ela cozinha os alimentos no seu próprio caldo e ainda conserva os nutrientes do alimento, né? E isso é maravilhoso. Aí nós também temos a nossa caçarola. Olha só que linda que é essa caçarola, gente. Ela é de 4 litros e ela tem essas partes aqui, ó, do vapor, do Cose Vapore. A tampa, olha só que linda, né? E olha como ela é grande, ó, por dentro, né? E você já viu cozinhar ovo sem água? É muito simples, é só você colocar um papel toalha dentro daqui da caçarola e você coloca os ovos por cima e depois coloca 4 colheres só de água para molhar aqui só. Coloca a tampa e olha aqui, acho que uns 7 minutinhos a tampa começar a vibrar, ela vai criar um selo d'água aqui. Aí é só você girar aqui e deixar mais 3 minutinhos, já vai estar cozido. E é fogo baixo, tá? Você cozinha no fogo baixo. Eu cozinho tudo no fogo baixo.
Em 10 minutos você tem os ovos cozidos sem água. E não queima, viu? E fica com muito mais sabor do que você cozinhar na água, né, gente? Porque aí você não perde os nutrientes, né? E hoje eu vou passar uma receitinha bem facinha, que é de pão de queijo na frigideira. E é pra uma quantidade de uma pessoa só, na verdade, né? Porque é bem pouquinho. Vai um ovo, uma colher de sopa de parmesão ralado, uma colher de sopa de requeijão, uma colher de sopa de água, uma colher de chá de fermento químico e 50 gramas de mussarela ralada ou picada. Você mistura tudo isso, né, num bowl, mistura muito bem. Aí você pega a frigideira, essa frigideira menor, que é essa daqui, você pega essa frigideira menor, unta ela com um pouquinho de óleo e coloca essa massinha dentro da frigideira, né? E aí, gente, você leva o fogo bem baixinho, deixa mais ou menos de 7 a 10 minutos, eu acho, nem isso. E aí você vira, deixa dourar do outro lado e tá pronto um pão de queijo delicioso. Olha só. São receitinhas simples, tem muita coisa bem simples e rápida que dá para você preparar na nossa frigideira. E essa frigideira realmente é maravilhosa, gente. Não tem como você não gostar dela. Vale muito a pena você ter esse jogo de frigideira, ter a caçarola e ter as panelas. Porque eu faço tudo na frigideira, na caçarola, nas panelas, né? Como eu não tenho as panelas ainda, eu vou ter que comprar. Eu só uso mais a caçarola, né? Então eu faço tudo na caçarola, que daria para ser feito na panela. E como eu não tenho, então eu uso a caçarola. E as frigideiras, né? Que é uma mão na roda. Você já viu preparar bolo na frigideira? Pois eu preparo um excelente bolo de chocolate com a caldinha de brigadeiro. Uma delícia! Fica uma delícia. Já preparei tortas, né? Torta salgada. Já preparei... olha, tem que fazer uma receita de doce também, né? Torta doce. Pizza de massa de brócolis. Já preparei pão de queijo. Preparei yakisoba. Yakisoba, pizza... Ai, olha, e até nhoque, lasanha também já preparei. Tudo isso, gente, dá para preparar na frigideira. É só diminuir a quantidade, é só adaptar para a frigideira. Então, vou fazer uma live que eu estou programando, me planejando no final do mês. Vou passar mal quando a Rose começa a falar de receitas. Ô, tadinho, Marcelo, não faça mal, não. Aí, no final do mês, no último domingo do mês de maio, que acho que é dia 30 de maio, eu estou querendo fazer uma live ao vivo, preparando um prato, que eu ainda não sei qual prato será, e que eu vou divulgar a linha da iCook, né? Eu vou falar um pouco sobre também a iCook e vou preparar um prato. E eu quero que isso seja um alcance maior do que eu sempre faço. Então, eu vou ver se eu consigo fazer não só no Facebook, mas também em outro aplicativo que eu não sei qual vai ser. Que eu ainda vou ter que ver qual que vai ser. Então, é isso, gente. Se vocês tiverem interesse de adquirir essa linha da iCook, é só falar comigo no Facebook Rose Honda Produtos Eco, no Instagram Rose Kiyomi e no meu WhatsApp 16 99733 4003 e no meu YouTube Rose Honda, tá bom?
tendo dúvida ou querendo saber mais detalhes sobre a linha iCook ou sobre outros produtos da Nutrilite, Satinic, GH, Body Key, Excess, todos esses é só entrar em contato comigo, tá bom? E por hoje, gente, é só. Muito obrigada pela presença de vocês, Marcelo, Luciana. Obrigado mesmo por você estar aqui comigo, viu? Obrigadão. E até quarta-feira, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.